TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. O desfecho da polêmica em torno de respiradores cedidos por deputado. O avanço do novo coronavírus na cidade. 289 pessoas recuperaram da doença. E o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está começando. Boa noite. A Caixa Econômica vai creditar a primeira parcela do auxílio emergencial para 721.337 beneficiários a partir de amanhã, quarta-feira, 22, para quem nasceu em janeiro. Os beneficiários entram no ciclo 1 do novo calendário de pagamento, que passou a ser organizado em ciclos de crédito na poupança social digital e em saque em espécie. O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido a primeira parcela em abril de 2020 receberá o crédito da quarta parcela em poupança social digital aberta em seu nome no dia 22 de julho a 26 de agosto, conforme o mês de nascimento. Assim, nascidos em janeiro recebem no dia 22, fevereiro 24 de julho. Quem nasceu em março recebe no dia 29, em abril 31 de julho, em maio 5 de agosto, em junho 7 de agosto, quem nasceu em julho 12 de agosto e quem nasceu no mês de agosto no dia 14 do mesmo mês. Em setembro, 17 de agosto, em outubro, 19 de agosto, em novembro, 21 de agosto e em dezembro, 26 do mesmo mês. O saque em dinheiro será entre os dias 25 de julho e 17 de setembro. Os beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em maio de 2020 receberão crédito da terceira parcela em poupança social digital, segundo o mesmo cronograma acima. No próximo bloco, Jantinha Solidária beneficia a comunidade no bairro Francisco Duarte. E ainda hoje o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Mais de 4 milhões de consultas. Mais de 103 mil partos normais. Mais de 70 mil cirurgias de catarata. Mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Um grupo de voluntários realiza jantar solidário toda segunda-feira no bairro Francisco Duarte. O colorido na panela é carne moída com vários legumes, arroz branco e feijão.
Solidariedade para contribuir com quem teve o orçamento afetado na pandemia. Os ingredientes são doados por 2 empresas araxaenses e a cada jantar um cardápio diferente para dezenas de pessoas. Eu me paramentei toda para vir acompanhar todo esse trabalho deles. Na primeira noite, na primeira segunda-feira que eles serviram essa janta, foram aproximadamente 50 marmitex. 6 semanas depois, esse número já é o dobro. A jantinha solidária foi a forma que esse grupo de voluntários encontrou de ajudar o próximo, ou melhor, moradores do bairro Francisco Duarte e vários outros residentes da zona norte de Araxá. Espaço improvisado que emana o tempero escolhido pelos cozinheiros que doam parte da tarde e noite das últimas segundas. A ideia surgiu, logo que começou a pandemia, a gente viu já várias famílias, necessitadas, pais de famílias que perderam seu emprego, também as mães e as escolas também fechadas. E a gente já tem conhecimento dessa causa em Araxá. Cheiro que atrai famílias inteiras na iniciativa que é apoiada pelo SOS de Araxá. Para a criançada, um kit com itens que deixam a criatividade ativa enquanto as aulas não são presenciais. A gente sempre faz aí uma base para 100 pessoas. Se chegar a 100 pessoas e faltar, com certeza a gente vai pedir para essa pessoa esperar mais um pouco e a gente vai preparar mais. O secretário de Estado de Saúde falou hoje sobre a evolução da epidemia da Covid-19 em Minas Gerais. Nós temos, em relação ao boletim epidemiológico, um total de casos confirmados com 95.566 casos, casos em acompanhamento, 25.272 casos, casos recuperados, 68.223 casos, e óbitos confirmados, 2.071 óbitos. De uma forma geral, nós estamos acompanhando a evolução da epidemia no estado. Nós tivemos uma certa estabilização na última semana na demanda por leitos, ou seja, na necessidade de novos leitos, da ocupação dos leitos do estado. Isso para nós chama atenção, porque, num primeiro momento, ainda que precoce, pode sugerir o início da interrupção realmente daquele crescimento que nós vimos observando no mês anterior. Então, para nós é muito importante essa informação, porque isso pode mostrar efetivamente que nós interrompemos a subida, o número de casos que nós já vínhamos observando há alguns dias e que possivelmente nós poderemos ter ou uma queda ou uma tendência por algum período de estabilização dos casos no estado. Ele falou também sobre os reflexos da doença no estado. Realmente essa situação da epidemia não é uma situação simples, ela interferiu demasiadamente na vida de todas as pessoas, desde a angústia por conta do risco de pegar ou não a doença, desde também daquela imprecisão, se eu pegar, qual que vai ser a evolução, se eu vou ter uma boa evolução ou não. A gente sabe que a maioria das pessoas tendem a ter uma boa evolução, mas de qualquer forma, essa epidemia ela é muito além do que o risco de pegar a doença. Ela virou um fenômeno social que interferiu na vida das pessoas, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista laboral, do trabalho, do dia a dia do sustento, das famílias e também nessa ideia da liberdade, do poder ir e vir, ou seja, nós temos hoje uma complexidade real vinculada ao que foi essa epidemia que está atingindo o mundo inteiro e inclusive nós em Minas Gerais. De uma forma geral, o que nós estamos vendo, Eliana, é que há uma tendência nesse momento de diminuir o aumento dos casos. O que a gente entende com o aumento dos casos? É que o dia seguinte tivesse mais casos, mais demanda por internação no que no dia de hoje. E não simplesmente que hoje nós tivemos um somatório de casos confirmados maior do que amanhã, porque isso vai ser natural. A cada dia a gente soma mais casos, então vai ter uma tendência de um número confirmado maior.
tanto de casos novos e, infelizmente, também de óbitos. Mas, de uma forma geral, o que nós estamos vendo é que é possível que no total do estado, né, nós temos que lembrar que o estado de Minas ele tem várias regiões, então uma região ou outra pode ter um comportamento diferente, mas no total do estado há uma tendência à estabilização. Essa estabilização, ela inicialmente nos marca o que a gente chamou de platô, que seria ficar com o mesmo número ou número aproximado por um tempo. A seguir, diretor-presidente da Santa Casa fala sobre a polêmica dos respiradores. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Foi divulgada no final da tarde de hoje a atualização dos dados da pandemia do coronavírus na cidade de Araxá. Os detalhes com a repórter Janaína Silva. Araxá tem 13 novos casos registrados nas últimas 24 horas. A cidade tem agora 386 moradores infectados pela Covid. 289 desses recuperados da doença e 90 seguem em monitoramento. 7 araxaenses perderam a vida após contrair Covid-19. Dos 15 leitos de UTI da rede pública de saúde destinados para o tratamento das 8 cidades que compõem a microrregião, 8 ocupados. 5 pacientes de Araxá, 2 de Santa Juliana e 1 de Ibiá. Nos leitos de enfermaria, há 17 pessoas. 10 de Araxá, 4 de Perdizes, 2 de Santa Juliana e 1 de Ibiá. Aumento de 1,35% de ontem para hoje. Há 22 pessoas aguardando o resultado do exame e nenhum óbito em investigação pela doença. Acompanhe os registros das demais cidades da microrregião em nosso site www.diariosintonia.com.br. No estudo apresentado semana passada, consta uma projeção dos casos de Covid-19 em Araxá. A cidade deve chegar a 512 positivos entre os dias 27 de julho a 1º de agosto, caso a proporção continue como vem ocorrendo desde a segunda quinzena de junho. Você vai acompanhar agora o desfecho da polêmica em torno dos respiradores emprestados pelo deputado Mareringer para o município de Araxá. O diretor-presidente do Hospital da Santa Casa se posicionou sobre o assunto. Na semana passada, eu conversei com o vereador Robson Magela sobre a situação destes equipamentos que seriam utilizados aqui em Araxá. A situação causou polêmica na cidade por causa da condição dos equipamentos. Eu estive na Santa Casa de Misericórdia de Araxá. Esses respiradores não se encontram lá na Santa Casa, eles estão em Belo Horizonte. Os problemas são que esses respiradores eles não estão calibrados, eles não passaram por manutenção, não tem um laudo que constam que eles estão calibrados e que foram realizadas a manutenção, porque se tivesse esse laudo, os respiradores já poderiam ser utilizados. E consta também a questão da oxidação desses aparelhos. Esses aparelhos têm mais de 20 anos de uso, precisa trocar peça, tem que fazer essa calibragem. Então, resumindo, o que o deputado Mareringer mandou para a Santa Casa de Araxá, os respiradores emprestados, estão sucateados. Do jeito que eles estão, eles não têm utilidade para uso. Então tem que gastar para que esses respiradores possam ter utilidade para a população da nossa cidade. A resposta que nós obtivemos da Santa Casa é que eles ainda não tiveram resposta da Prefeitura de Araxá sobre a questão do conserto e manutenção e calibragem desses respiradores. O deputado chegou a veicular um vídeo em redes sociais em resposta ao vereador e toda a comunidade sobre a intenção e a qualidade dos respiradores. Eu fiz o que fiz agora, emprestando 10 respiradores
e 50 bombas de infusão ao município do meu patrimônio pessoal. E os respiradores, disse desde o início, não eram novos. Eram respiradores que a gente estava usando em uso nos nossos hospitais. Claro que esses respiradores precisam de passar por uma limpeza, por uma recalibragem, precisam de, na hora que vão ser colocados para funcionar. Eu então fui até o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Araxá, hospital base de atendimento para pacientes com Covid-19, e procurei o diretor-presidente Marco Aurélio. Na sexta-feira, data da veiculação da matéria, ele não estava no local, havia viajado para Uberlândia. Ainda ontem eu procurei pelo responsável, que chegou a me receber, porém não se sentiu confortável em se pronunciar. Porém, hoje, Marco Aurélio procurou nossa equipe de reportagem e falou sobre a condição dos equipamentos, onde eles estão e se serão de grande valia para a comunidade araxaense. Primeiro é importante esclarecer que todos os equipamentos médico-hospitalar, independente de quais sejam, eles precisam que seja feita manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, e alguns desses equipamentos, as calibrações. O respirador não é diferente. Os respiradores, quando chegaram na Santa Casa, eles não vieram, com as manutenções e as calibrações. Como foi feito um termo de cessão para o hospital, cabe ao hospital a responsabilidade de solicitar essas manutenções. Coincidentemente, nesse dia, tinha um representante da empresa que faz as manutenções para os nossos equipamentos. Naquele momento, o técnico viu como melhor solução encaminhar os equipamentos para Belo Horizonte, onde existe uma estrutura melhor, existe uma bancada para que pudesse fazer as manutenções e as calibrações. Depois dessas calibrações, a empresa encaminhou ao hospital o orçamento para que pudesse ser aprovado. Como a situação da Santa Casa financeiramente não é confortável, nós solicitamos ao município, a Secretaria de Saúde, que pudesse assumir essas despesas referentes às manutenções. Enfim, para que isso possa acontecer, a Prefeitura precisa, a Secretaria precisa, que esses equipamentos sejam encaminhados a outras empresas para outros orçamentos. E assim está sendo feito. Nós estamos buscando os equipamentos na empresa que nos presta serviço, e a Prefeitura vai solicitar que outras empresas façam os orçamentos para que eles possam ser colocados em uso. Independente disso, também é bom deixar claro que por mais que esses ventiladores tenham mais de 20 anos, não estejam registrados na Anvisa, a resolução número 378 de 28 de abril permite, pela pandemia, que esses ventiladores, como cessão ou doação ou até importação, sejam utilizados, desde que as manutenções e as calibrações sejam feitas. Mediante isso, nós podemos colocar os equipamentos para os pacientes que aqui estão internados. E Araxá recebeu aporte do Estado para a prevenção da doença. Nós recebemos 10 ventiladores ontem, do governo do Estado. Desses 10, 7 são ventiladores invasivos e 3 não invasivos. Ou seja, os 7 poderão ser usados no TI para pacientes entubados, e os outros 3 para paciente em oxigenoterapia. Esses ventiladores já estão aqui na Santa Casa. A empresa responsável pela manutenção desses equipamentos veio hoje e já liberou mais 7 equipamentos, 7 respiradores para serem usados. Fique agora com o editorial Raio X com Lavinha Drummond. Se o mundo está uma bagunça, imagina o nosso Brasil. Não bastasse a aflição que gera a pandemia, vivemos problemas conjunturais jamais vistos. O presidente da República é uma metralhadora giratória, ora com razão, ora exagerando, ele perde totalmente a moderação da liturgia do cargo. Consequência natural, sobram palavras de baixo calão e a democracia começa a ser ameaçada. E para atrapalhar ainda mais o cenário, o Supremo Tribunal Federal começa a tomar decisões monocráticas, inéditas até, diria. Gera-se assim uma verdadeira guerra entre os 3 poderes.
Em efeito cascata, chegamos agora à Prefeitura Municipal, que começa a tomar atitudes claras para se beneficiar nas próximas eleições. O chamado grupo Chapa Branca já começa um troca-troca de favores com o uso descarado da máquina pública. Ou seja, um verdadeiro cenário onde tudo vale para continuar no poder. Verdade, verdade, verdade. Aí vem então a pergunta que não pode calar. As autoridades constituídas, Câmara dos Vereadores, Ministério Público, Poder Judiciário, vão atuar com os olhos de águia e mãos de ferro? Esse festival de favores e privilégios vai ser atuado, brecado, punido, ou mais uma vez o mal vai superar o bem? O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com Café Sintonia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Em que ano foi inaugurado o Clube Araxá? A. 1990. Letra B. 1870. Ou letra C. 1971. A resposta certa é a opção C, 1971. O Clube Araxá, um dos mais modernos e sofisticados clubes do interior, foi inaugurado com todas as pompas em 5 de fevereiro de 1971. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal.